Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. The sermon Pardon was delivered on Monday evening, October 28, 1963, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Banquet at the Ramada Inn, Tucson, Arizona, United States of America. O sermão Perdão foi pregado no dia 28 de outubro de 1963, segunda-feira à noite, no banquete do Companheirismo Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, no Ramada Inn, Tucson, Arizona, Estados Unidos. Let us remain standing just a moment for prayer. Let us bow our heads now. Permaneçamos de pé só por um momento para a oração. Inclinemos a cabeça agora. Our Heavenly Father, we deem this such a great privilege to stand here among the saved and can sing this glorious old hymn of the church, Lord, I believe. Nosso Pai Celestial, consideramos este privilégio tão grande de nos encontrarmos aqui entre os salvos e podermos cantar este antigo e glorioso hino da Igreja, Senhor, eu creio. To see the faith of our Father still living in the hearts of His children down through the ages. And as the song has just told us, we are on our way to Canaan's land. Vermos a fé de nossos pais ainda vivendo no coração dos seus filhos, no decorrer das eras. E como o cântico acabou de nos dizer, estamos a caminho da terra de Canaã. We pray, Father, tonight, if there be some here who has not made that decision yet, that's not come to the place that they can just only believe the Word. I pray that this will be the night that they'll make that final say and accept Christ as Savior. Be filled with His Spirit. Rogamos, Pai, esta noite, que se houver alguns aqui que ainda não tenham tomado essa decisão, que não tenham chegado ao ponto em que possam somente crer na palavra, eu rogo que esta seja a noite em que eles façam essa declaração final
e aceitem Cristo como Salvador. Sejam cheios do seu Espírito. We thank Thee for this group that's called the Full Gospel Businessman and for what it stands for righteousness. Nós te agradecemos por este grupo que se chama os Homens de Negócios do Evangelho Pleno e pelo que ele representa, justiça. We're happy to know that in our land is man in the business world who takes time to serve you, to tell others, spending their money and their time to help others along the way, becoming citizens of the kingdom of God. Estamos contentes em saber que em nossa terra há homens, neste mundo de negócios, que fazem uso do tempo para te servir, para contar a outros, gastando seu dinheiro e seu tempo para ajudar outros ao longo do caminho a se tornarem cidadãos do reino de Deus. We thank Thee for our minister brothers here tonight, those who are holding the torchlight to show this darkened world that there is a road that leads to glory. Forever member of the Church of the Living God, and for those who have come in, Lord, newcomers. Nós te agradecemos por nossos irmãos ministros aqui esta noite, aqueles que estão segurando a tocha de luz, para mostrar a este mundo obscuro que há uma estrada que conduz à glória, por todo membro da Igreja do Deus vivo e por aqueles que aceitaram, Senhor, frequentadores novos. We pray now that as we endeavor to open the Word, that you will divide it to the people as we have need of. Rogamos agora que, enquanto nos esforçamos para abrir a palavra, que tu a repartas ao povo conforme necessitamos. And when the service is closed tonight and we go home, may there be newborn babes added to the kingdom. E quando o culto estiver encerrado esta noite e formos para casa, que haja bebês recém-nascidos acrescentados ao reino. Or maybe there's someone here tonight, Lord, who's very sick and needs the touch of the great physician. May they receive it tonight. Ou talvez haja alguém aqui esta noite, Senhor, que esteja muito enfermo e necessite do toque do grande curador, que o receba esta noite. Grant it, Lord. And we'll humbly give Thee the praise, for we asked it in Jesus' name, Thy Son. Amen. Be seated. Concede, Senhor, e humildemente te daremos o louvor, porque pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Podem sentar-se. It's one of the greatest times of my life is when I get to stand before people to speak about the joy of my life, Jesus Christ, and what He means to me, and then to have the privilege of sharing this joy with someone else who has never had this joy. É uma das maiores ocasiões da minha vida, quando tenho a chance de estar diante das pessoas para falar sobre a alegria da minha vida, Jesus Cristo, o que Ele significa para mim, e então ter o privilégio de compartilhar desta alegria com alguém que nunca teve esta alegria. Speaking the other day, I used to be a boy preacher. This is 33 years in the ministry. And I lived upon the reputation of a boy preacher, but now I passed that time. And now I'm becoming the old preacher. Estava falando outro dia, já fui um jovem pregador, já estou com 33 anos de ministério. Eu vivia com a reputação de jovem pregador, mas agora passei dessa época, e agora estou me tornando o velho pregador. But each day as the song said, he grows still sweeter than he was the day before. Mas a cada dia ele, como o cântico disse, ele se torna ainda mais amável do que no dia anterior. As I begin to cross over the halfway mark and looking towards the setting of the sun,
Christ becomes more to me day by day. À medida que começo, passei a marca da metade do caminho, e olhando em direção ao pôr do sol, Cristo se torna mais para mim dia a dia. And when I have these privileges stand before businessmen and women of the communities and to speak to them about something that means more to them than anything in the world, that is eternal life. E quando tenho este privilégio de estar diante de homens e mulheres de negócios das comunidades e para lhes falar sobre algo que significa mais para eles do que qualquer coisa do mundo, que é a vida eterna. I do not think there's anything any greater that I could think of than eternal life. Não acho que haja algo maior do que isso, de que eu possa me lembrar, do que a vida eterna. When you're young, you begin to think about, as a boy, you're playing tops, and a little girl is cutting paper dolls. Quando você é jovem, você começa a pensar a respeito, como garoto você brinca de peão, e a garotinha recorta bonecas de papel. After a while, it's your education, then, or you go to marry the girl with brown eyes or blue. Após algum tempo, é a sua instrução. Então, você vai se casar com a moça de olhos castanhos ou azuis. And then the house is to be paid for, the children is to be educated, and where are you at? E então tem de pagar a casa, os filhos têm de estudar, e como fica você? But I'm so glad that there's something that's real. After this is all over, then you enter in to something that means more than these other things. Mas estou tão contente por haver algo que é real, depois que tudo isso terminar. Então você entra em algo que significa mais do que estas outras coisas. Which they are essential, certainly they are, to who's going to be the mother of and father of our children, and our homes and so forth, and the education of the children. O que elas são essenciais, certamente que são. Quanto a quem vai ser a mãe dos nossos e o pai dos nossos filhos e nossos lares e assim por diante, e a instrução dos filhos. But even that all perishes. It goes, but life, eternal, is the greatest thing I know of. Mas mesmo isso tudo perece, passa, mas a vida eterna é a maior coisa que conheço. It satisfied me when I was a young boy. It satisfies me now while I'm a middle-aged man. And I'm sure when the curtains are falling around my life, I'll be happy to go meet the one that I've spent my life for. Ela me satisfez quando eu era jovem. Satisfaz-me agora quando estou na meia-idade. E tenho certeza que quando as cortinas estiverem caindo ao redor da minha vida, estarei contente em ir me encontrar com aquele que passei a vida servindo. Now, to Brother Tony, the president of the chapter here, and I'm happy to be here with him in fellowship tonight with Brother Carl Williams and other chapter executives or representatives, and with all you visitors with us. We're happy to be here. Agora, ao irmão Tony, o presidente da subdivisão aqui, e estou contente por estar aqui com ele em companheirismo esta noite, com o irmão Carl Williams e outros executivos de subdivisões ou representantes, e com todos vocês, visitantes, conosco. Estamos contentes em estar aqui. One time I was speaking, I believe was at Little Rock, Arkansas, in the Robinson Memorial Auditorium. Certa vez eu estava falando, eu creio que foi em Little Rock, Arkansas, no Auditório Memorial Robinson. And there'd been a man healed, had been several years on crutches, sitting on the street selling pencils, and he could all just twist his limbs, was paralyzed, and get around. People felt awfully sorry for him. E um homem tinha sido curado, tinha estado por vários anos em muletas, sentado na rua, vendendo lápis. E ele só conseguia se torcer. Seus membros estavam paralisados e locomover-se. As pessoas sentiam muito por ele. One night he come into the meeting and he got a prayer card and
got into the line and was healed. And the next day he had his crutches on his back, walking up and down the street testifying. Certa noite ele veio à reunião e recebeu um cartão de oração e entrou na fila e foi curado. E no dia seguinte ele estava com as muletas nas costas, caminhando para lá e para cá na rua, testificando. And I was trying to speak, and after a while he raised up and he said, Brother Branham, he said, I'm kind of at wit's ends. He said, when I heard you speaking, he said, I thought you were a Nazarene. That's what he was. E eu estava tentando falar, e um pouco depois ele se levantou e disse, Irmão Branham, ele disse, já não sei o que pensar. Ele disse, quando o ouvi falando, ele disse, pensei que fosse nazareno. Era isso o que ele era. And he said, and then I seen so many Pentecostals around, he said, somebody said you were Pentecostal. Ele disse, e então vi tantos pentecostais por aí, ele disse, alguém disse que o irmão era pentecostal. And then I heard you say that you were a Baptist, or was ordained in the Baptist church, that I get it all mixed up. What are you? E então o ouvi dizer que era batista, ou que foi consagrado na igreja batista. Disse, estou confuso, o que o irmão é? I said, oh, that's easy. I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. So, it's together. Eu disse, é fácil. Eu sou pentecostal nazareno batista. De modo que é isso, junto. When I come among the Pentecostal people a few years ago, which the Lord sent me over when He ordained that I should pray for His sick children. Quando cheguei entre o povo pentecostal faz alguns anos, ao qual o Senhor me enviou, quando Ele ordenou que eu devia orar por seus filhos enfermos. And the own denominational church that I was with at that time didn't believe much on praying for the sick or divine healing. It was foreign to them. They told me I'd become a holy roller. E a própria igreja denominacional que eu frequentava naquela época não cria muito em orar por enfermos ou em cura divina. Era estranho para eles. Disseram-me que eu havia me tornado um santo rolador e... Well, maybe I have become a holy roller. I don't know, but I'm awful happy in whatever I am. Ora, talvez eu tenha me tornado um santo rolador. Não sei, mas estou muito contente, o que quer que eu seja. And someone said I'd lost my mind. I said, then just leave me alone because I'm more happier this way than I was the other way. So I just feel good this way. And it's been joy unspeakable. E alguém disse que eu tinha perdido o juízo. Eu disse, então deixe-me em paz, porque estou mais contente desta maneira do que da outra. Assim, eu simplesmente me sinto bem assim, e tem sido um gozo inefável. But when I come among the Pentecostal people, I thought there were only one group of them. And then come to find out there's just about as many groups cut away in them as there was in the Baptist church that I came from. Mas quando cheguei entre o povo pentecostal, eu pensei que havia só um grupo dele. E então fui descobrir que havia quase tantos grupos divididos nele quanto havia na Igreja Batista, da qual eu vim. Then I wouldn't take sides with any groups. I tried to stand between all of them and say we are brothers. See? Então me recusei a tomar o partido de qualquer grupo. Tentei ficar entre todos eles e dizer, somos irmãos, está vendo? And that's been my attitude ever since, to see the great church of the living God united together in faith and prayer and effort. E essa tem sido minha atitude desde então. Ver a grande igreja do Deus vivo unida em fé e oração e esforço. And then when the full gospel businessmen set up their organism, because they are not an organization, they're an organism. And that took in all groups. E então, quando os homens de negócios do Evangelho Pleno estabeleceram seu organismo, porque não são uma organização, são um organismo. E isso incluiu todos os grupos. And it gave me a place
and they took me under their wing, and I'm very grateful for the opportunity to speak for the Christian businessman, because there I can express my belief among all the groups at the same time. E deu-me um lugar, e eles me acolheram sob suas asas. E eu estou muito agradecido pela oportunidade de falar para os homens de negócios cristãos, porque aí posso expressar minha fé entre todos os grupos ao mesmo tempo. And it's been a great thing to me, and I belong to one organization, that's the Full Gospel Businessman. E tem sido uma grande coisa para mim, e eu pertenço a uma organização que são os Homens de Negócios do Evangelho Pleno. And to do that, there's now in Africa, where we are planning going right away, down in South Africa, where the Lord gave us one of the greatest meetings that I suppose He ever did give us, was down in South Africa, where we saw 30,000 blanket natives receive Christ as Savior in one afternoon service. They registered 30,000. E para fazer isso, há agora na África, para onde estamos planejando ir muito em breve, lá na África do Sul, onde o Senhor nos deu um dos maiores encontros que eu suponho que Ele já nos deu. Foi lá na África do Sul, onde vimos 30.000 nativos de cobertor receber a Cristo como Salvador em um culto à tarde. Registraram 30.000. The next morning, while Sidney Smith, the mayor of Durban, called me on the phone, which was at the meeting, we had somewhat around 200,000 at the stadium, or the racetrack. Na manhã seguinte, enquanto Sidney Smith, o prefeito de Durban, me chamava ao telefone, o qual esteve no encontro, nós tivemos cerca de 200.000 no estádio ou na pista de corridas. And he said, go to your window and look out the window, and there came 7 van loads, and them great English trucks was practically almost across this room, full of crutches and wheelchairs and things that the people had laid on the day before. E ele disse, vá à sua janela e olhe pela janela. E lá vinham 7 carregamentos cheios, e aqueles grandes caminhões ingleses estavam praticamente quase de lado a lado desta sala, cheios de muletas e cadeiras e rodas e coisas em que as pessoas tinham estado deitadas no dia anterior. And they were walking behind the trucks, singing with their hands in the air the song that you sang a few moments ago, Only Believe, All Things Are Possible. E elas estavam caminhando atrás dos caminhões, cantando com as mãos levantadas, o cântico que vocês entoaram faz alguns momentos. Somente crer, tudo é possível. And my heart, I said, Lord, this will be a memorial day to me. E meu coração, eu disse, Senhor, este será um dia memorável para mim. And the day was only to be there 3 days, and that's where I'm returning back again now. E os poucos dias, o dia era para eu estar lá só 3 dias, e é para lá que estou retornando agora. And there are 3 days, and I just don't know what all taken place. That come about by just one miracle the Lord did at the platform. E lá 3 dias, e eu simplesmente não sei tudo o que aconteceu. Isso sucedeu por apenas um milagre que o Senhor fez na plataforma. Give a boy that was walking on his hands and feet like a dog, restored him to his right mind and straightened him up before the people. Deu a um menino que caminhava apoiado nas mãos e pés como um cão, restaurou-o ao seu juízo perfeito e o endireitou diante das pessoas. And the day before, those people had to be fenced off because they were having tribal war, and now they were at peace, walking with their arms around each other, singing, Only Believe, All Things Are Possible. E no dia anterior, aquelas pessoas tinham de ser separadas por cercas, porque estavam tendo guerra tribal e agora estavam em paz, caminhando abraçados uns aos outros, cantando somente crer, tudo é possível. I tell you, the grand old gospel, though in its simplicity, has never lost its power when it's preached in the simpleness of the resurrection of Christ. And it grows dearer to me each day. Eu lhe digo, o grandioso evangelho, ainda que em sua simplicidade, nunca perdeu seu poder, quando pregado na simplicidade da ressurreição de Cristo.
e ele se torna mais estimado para mim a cada dia. And if you're a businessman here tonight, and you haven't come into any businessman's fellowship, let me recommend this Full Gospel Businessman. E se você é um homem de negócios aqui esta noite e não entrou em nenhum companheirismo dos homens de negócios, permita-me recomendar estes homens de negócios do Evangelho Pleno. You don't have to belong to any church or every church that you're in, it's perfectly all right. Você não tem de pertencer a nenhuma igreja, ou seja, qual for a igreja em que estiver, está perfeitamente bem. It has a title, Full Gospel Businessman, but it don't have to be a full gospel man to do it. Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterians, even Catholic priests, whoever it is, they're... Tem um título, Homens de Negócios do Evangelho Pleno, mas não tem de ser um homem do Evangelho Pleno para fazê-lo. Metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, até mesmo sacerdotes católicos, quem quer que esteja aí. You know, I believe Jacob dug a well and the Philistines run him away from it. I believe he called it malice or something. He dug another one and they run him away from that and he called it strife. And they dug the third one. He said there's room for us all. Você sabe, eu creio que Jacó cavou um poço e os filisteus o puseram a correr dele. Creio que o chamou malícia ou algo assim. Ele cavou outro, eles o puseram a correr desse. Ele o chamou contenda. E cavaram um terceiro. Ele disse, há lugar para todos nós. So I think that's what this is. There's room for all of us here. And we'd be glad to have you in this Tucson area here to come in and fellowship with us. Assim eu penso que é isso mesmo. Há espaço para todos nós aqui. E ficaríamos contentes que vocês desta área de Tucson, aqui, viessem ter companheirismo conosco. And then don't forget the Phoenix meeting, and now I know we're not supposed to give advertisement from the platform here, because we've made that a policy. E então não se esqueçam da reunião de Phoenix. E agora, sei que não devemos fazer anúncios na plataforma aqui, porque tornamos isso uma norma. But being this is all connected with the Full Gospel Businessman, I'm to have prayer for the sick and preaching 4 days prior to the meeting at the Ramada this coming January the 19th to the 23rd. Mas sendo que tudo isto está ligado aos homens de negócios do Evangelho Pleno, eu estou para ter oração pelos enfermos e pregação nos 4 dias antecedentes à reunião no Ramada, neste próximo janeiro, de 19 a 23. 4 days, I'll begin on the 19th, is that right? I begin on the 19th. And then I have 4 days meeting. 4 dias. Começarei no dia 19, está certo? Começo no dia 19 e então tenho 4 dias de reunião. And to you Tucson people, next Sunday night I'm praying for the sick over at the Assemblies of God, Grantway, Brother Arnold Mack's church. If there's someone sick and like to come in, I'll be speaking there, the Lord willing, next Sunday night, praying for the sick. E para vocês, povo de Tucson, no próximo domingo à noite estarei orando pelos enfermos nas Assembleias de Deus Grantway, na igreja do irmão Arnold Mack. Se houver alguém enfermo e que queira ir, estarei falando lá, querendo o Senhor, domingo que vem à noite, orando pelos enfermos. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called,
Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder. When the roll is 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 called up yonder, I'll be there. Are we waiting for when that trumpet, the last one, the Lord shall sound and